Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quarta-feira. A vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Bem, não esqueça de deixar o seu joinha, fazer um comentário e deixar o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta-feira. A vontade ideal e a vontade remedial de Deus. O que Efésios 1, de 9 a 11, ensina sobre a predestinação. Algumas pessoas estão predestinadas a serem salvas e outras a se perderem. A lição traz a resposta de que o Senhor guia a história e as pessoas segundo os seus bons propósitos, dando às criaturas a liberdade de escolher. Então vamos ler Efésios 1, 9 a 11. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua própria vontade. Veja bem, a eleição divina não foi um plano de última hora, porque o primeiro plano de Deus fracassou. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse céu e a terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1:9. Ele escolheu dando o princípio para a salvação, 2 Tessalonicenses 2:13. Esse plano jamais foi frustrado nem anulado, mesmo diante de nossa rebeldia e transgressões. O plano de Deus permanece intacto e vitorioso. E Paulo continua dizendo: os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Romanos 8:30. Nenhum problema neste mundo ou no mundo por vir pode cancelar essa eleição divina. E Paulo pergunta: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é que morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:33. O apóstolo diz ainda: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus voltar em glória. Filipenses 1:6. Nossa vida está segura nas mãos de Jesus e de suas mãos ninguém pode nos tirar. João 10:28. Agora, atenção! Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação não é a causa, mas a prova da nossa eleição. A eleição é a raiz da salvação, não seu fruto. Engana-se aquele que pensa que a doutrina da eleição promove e estimula uma vida relaxada. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Somos salvos do pecado e não no pecado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Uma pessoa que se diz segura de sua salvação e não vive em santidade está provando que não é eleita. A Bíblia diz que devemos confirmar a nossa eleição. Deus é santo por excelência, porque é diferente dos homens. Assim Deus
escolhe o cristão para que seja diferente, o separando dos demais homens que negam a Cristo e vivem em pecado. Muitos, para sua própria ruína, pervertem a doutrina da eleição quando confirmam: sou um eleito de Deus, mas se assentam no ócio e praticam a iniquidade com ambas as mãos. Aqueles que não são santos não podem ter comunhão com Deus, nem jamais verão a Deus. No céu só entrarão os santos. Uma pessoa que não ama a santidade não suportaria o céu. Segundo a boa determinação da sua vontade para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, quando aceitamos a graça de Cristo, nos arrependemos de nossos pecados e vamos ao batismo. Então nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome, um novo status legal ou uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo. Pois os eleitos que vivem em santidade foram selados com o Espírito Santo. O próprio Espírito dá testemunho de que nos tornamos filhos de Deus. Deus nos aceitou para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado Senhor Jesus. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. Nossa justiça é como um trapo de imundícia aos seus olhos, mas Ele, por sua graça, fez-nos aceitáveis em Cristo. Cristo habita para sempre no amor infinito de Deus. E como estamos em Cristo, o amor de Deus para com Cristo está em nós de uma maneira maravilhosa. Eu poderia ir muito mais além nesta lição, mas ela ficaria muito grande. Então vimos que a predestinação para a salvação é para todos aqueles que aceitaram a graça de Cristo pela sua livre escolha de cada um de nós. Isso é o livre-arbítrio. Agora veja o que nos diz o espírito de profecia, que está na lição. Na Inglaterra, pouco antes do tempo de Wesley, muitos afirmavam que Cristo havia abolido a lei moral e que, portanto, as criaturas não têm obrigação de observá-la, que o crente está livre de servidão das boas novas. Outros sustentando também que os eleitos não podem cair da graça nem ficar sem um favor divino. Chegavam à conclusão ainda mais horrível de que as ações ímpias que cometem não são realmente pecaminosas, nem devem ser consideradas como violação à lei divina por parte deles e que, consequentemente, não têm motivo para confessar os pecados ou abandoná-los por meio de um arrependimento. Portanto, declaravam que até mesmo um dos pecados mais abomináveis, universalmente considerados como enorme violação à lei divina, não é pecado aos olhos de Deus se cometido por um dos eleitos, ou seja, predestinado. Essa monstruosa doutrina são inspirações pelo mesmo ser espiritual que até entre os habitantes celestiais, sem pecado, deu início às suas tentativas de anular as justas restrições da lei de Deus. Quer saber mais? Então não perca a lição de quinta-feira. Cristo venceu o mundo. Aproveite esse momento para compartilhar com seus amigos, familiares, deixar o seu joinha e fazer um comentário, tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, faça parte da nossa família. Bem, até amanhã, se Deus permitir.